Oi, meus amigos, como que vocês estão? Paz e graça, a gente está iniciando mais uma aula, na verdade, mais um curso aqui desse nosso projeto de desenvolver reflexão, teologia para a igreja de uma forma mais acessível e para ajudar, de fato, para que a gente possa desenvolver um relacionamento mais profundo com o Senhor e servir da melhor forma possível a igreja do Senhor. Então, se você está aqui, eu acredito que você está com esse objetivo de aperfeiçoar e eu fico muito feliz de saber que você está aqui comigo nesse desafio, nessa jornada também de aperfeiçoar, de melhorar e para que a gente possa dar e entregar o nosso melhor ao Senhor. Isso é muito valioso, muito importante. Então, glória a Deus por sua vida e porque você está aqui. Muito grato ao Senhor pela sua vida e porque você demonstrou já com só o fato de estar aqui que você está interessado em aperfeiçoar e em fazer o que o Senhor deseja que você faça da melhor forma possível e que a gente possa juntos desenvolver juntos nessa jornada. Amém? A gente está começando esse curso então, que se chama Pregadores Pregados. Eu não sei se esse nome ficou tão bom quanto eu pensei no início, mas tudo bem. E já fica aqui esse adendo. Mesmo que você não seja um pregador, no sentido de alguém que vai lá no domingo pregar, que sobe no palco, no púlpito e vai pregar, mesmo que você não seja um pregador, assim, um pastor, eu te convido a continuar nesse curso, porque todos nós, em alguma medida, somos chamados a pregar o Evangelho. A gente tem a grande comissão, né, de pregar o Evangelho, então todos nós devemos ser pregadores do Evangelho, seja com palavras, seja com ações. Então, é para todo mundo, né? E acredito que quando todos os membros da igreja entendem melhor sobre pregação, a igreja tende a melhorar muito, assim, o entendimento sobre a pregação é muito importante para a comunidade, para a igreja, para que a gente saiba quais são as expectativas que a gente deve ter em relação ao pregador, em relação à mensagem, e por aí vai. Então eu te convido a se manter nesse curso, a continuar nessas aulas, porque acredito que é muito edificador para você, mesmo que você não seja um pastor ou um pregador no culto público. Então, esse adendo aqui só para a gente seguir adiante. Vou tentar fazer as aulas um pouco mais breves. Sei que a gente tem rotinas um pouco corridas, então nessa aula aqui talvez ela seja um pouquinho maior, porque eu estou trazendo uma introdução aqui do que a gente vai ver nesse curso, mas nos próximos eu já vou entrar um pouco mais já direto assim no conteúdo, então vou tentar não ficar dando muitas voltas, né, para a gente avançar e mais direto ao ponto, ok? Vamos lá então, começando aqui. Uma reflexão que eu queria propor para a gente nesse início é o seguinte: a gente, por vezes, tem uma dificuldade de entender essa questão sobre o dom da pregação. Eu tenho dom para pregar? Será que eu tenho dom para pregar? Isso é uma coisa interessante a gente pensar, porque a gente, por vezes, confunde dom de pregar com capacidade de comunicar-se. Então, assim, existem pessoas que são muito boas na tarefa de comunicar, de falar com outras pessoas. Você deve conhecer, provavelmente, pessoas que são muito extrovertidas, que chegam em qualquer lugar e rapidamente se torna amigo de todo mundo, e sabe conversar, e não tem vergonha, e pega o microfone, isso e aquilo. Tipo assim, essa característica é uma característica muito interessante, pode ser muito produtiva e muito boa para um pregador ou para um pastor, mas não é só sobre isso que se trata o dom de pregar. Pode-se ter uma pessoa que é muito boa na comunicação, que não tem vergonha, que pega o microfone, pode ter 200, 300 pessoas e ela não está nem aí, ou pelo menos parece não estar, está muito à vontade. Só que pode ser que essa pessoa, com essas habilidades, com essas competências, não tenha a capacidade para pregar o evangelho, ou não tenha sido... Quer dizer, tem a capacidade, tem que ter, né? Como todos nós devemos ter, mas no sentido de pregar, vocês me entendem, né? No sentido de ir lá na frente, subir no palco e pregar num culto, é diferente. Por quê? Porque o dom de pregar não está só associado à capacidade oratória, à capacidade de comunicação da pessoa. E a gente comete muito esse erro. Então você vai ver em muitos ambientes, no Brasil a gente direto vê esse tipo de coisa, de pegar pessoas que são carismáticas, que sabem falar bem e, vai lá, prega lá. Vai pregar porque você sabe falar. Bom, sabe falar, mas sabe falar do quê? Sabe falar, né? Então é importante ter esse cuidado, porque a gente vê no contexto brasileiro, que eu vou focar no contexto brasileiro, mas em outros lugares também, em outros países também isso acaba acontecendo, que a pregação em muitos ambientes se tornou um espetáculo no sentido ruim do termo, né? O pregador, em muitos lugares, foi reduzido a um bobo da corte. Alguém que vai lá
como um apresentador, um animador de plateia. Então, vai lá para contar piada, vai lá para deixar a galera animada, e é isso. E não tem problema você ter numa mensagem um tom mais humorado, bem humorado. Por vezes acontece, até legal, por vezes quando você consegue, em alguns momentos da mensagem, quebrar um pouco, né? Por vezes está meio tenso ali, você contar alguma história, alguma coisa que seja engraçada, que tenha a ver com a mensagem, em algum sentido, não tem nenhum problema nisso. Se a pregação vira um show de comédia por si só, aí nós temos um problema. Porque a pregação não deve ter como objetivo isso, né? Então a gente vê isso acontecendo em muitos lugares. Pessoas que acham que tem um dom da pregação só porque são boas em falar. Só que aí entra o ponto. Falar o quê? Qual é o conteúdo dessa fala? E a gente entra na outra parte. Um pregador, um pastor, e aqui tratando no aspecto da pregação, porque nem sempre o pregador é um pastor, né? Mas pode estar bem relacionado. Um pregador, ele precisa ser alguém também que tem uma boa disponibilidade para estudar a palavra, para ler a palavra, para interagir com bons conteúdos. Eu falei aqui, né, no outro curso, que não canso de incentivar a ler bons livros, a ter boas bíblias de estudo, comentários bíblicos, a se empenhar, por exemplo, se empenhar num curso como esse. Então, se a pessoa fala bem, se comunica, isso e aquilo, mas não está disposta a estudar a palavra, a fazer um curso que seja de teologia ou, né, áreas envolvendo, a se especializar nisso, essa pessoa não tem conteúdo para trazer a mensagem. Ela não deveria, talvez, receber a oportunidade de pregar no culto público, porque é uma grande responsabilidade. E você está tratando com a vida das pessoas, você está, por vezes, vai visitantes também ali, e por vezes a pessoa que não tem um bom discernimento para pregar, ela pode acabar criando impeditivos para que as pessoas entendam e ficando, em vez de ela ser uma ponte entre a palavra e as pessoas e a igreja, ela pode se tornar um muro que não deixa as pessoas verem com clareza. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Nem todo mundo que tem boa capacidade de falar significa que vai ser um bom pregador. Inclusive, até falando um pouquinho sobre mim aqui nesse caso, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais tímida, mais introvertida, mais na minha. Então, muitas pessoas que me conheciam há mais tempo, assim, né, de criança, talvez não olhariam para mim e falariam, pô, o Mike vai ser pregador, embora algumas pessoas falavam assim, mas era uma coisa mais sobrenatural mesmo, porque assim, não parecia, em certo sentido, não parecia que eu ia ter coragem de chegar, né, para um monte de gente na minha frente e começar a falar. Mas aconteceu, não sei se eu sou um bom pregador, aí fica a critério de quem já ouviu pregar, mas estamos aperfeiçoando, estamos tentando melhorar. Estamos aqui para isso, né? Mas a questão é isso, não é só sobre isso. O Senhor pega pessoas que por vezes não parecem ter essa capacidade, não parecem que poderiam conseguir, e o Senhor faz, porque é Ele quem levanta, é Ele quem faz. Independente do nosso talento, da nossa capacidade, o Senhor pode pegar alguém que não sabe falar direito e expressar de forma linda a mensagem do Evangelho, e assim como pode pegar também pessoas que têm maior facilidade, não tem problema também, e fazer a mensagem ser pregada. Mas é importante a gente ficar atento com isso, sobre esses aspectos, sobre dom e coisas desse tipo. Outra coisa importante também a gente tratar, antes, né, acho que é para já tirar certas coisas da frente, para a gente seguir adiante, certos espantalhos na frente, sobre outro fator que eu vejo muito, e uma compreensão muito errada por vezes que tem na igreja sobre isso, que é a questão do inspiração do Espírito para pregar. Então, o Espírito me falou, eu não vou me preparar para pregar porque o Espírito vai me revelar na hora. E isso tem muito no Brasil, e claro, tem em outros lugares também, e é uma compreensão muito perigosa. Ela até pode parecer espiritual, olha como essa pessoa depende do Espírito, olha como que essa pessoa ama o Jesus, né? Olha como que essa pessoa é dependente, ela quer que o Espírito fale, ela nem estuda para isso, ela deixa só o Espírito falar. Só que isso é muito perigoso, porque a pregação ela é um ato que o Senhor age por meio do pregador e também por meio da capacidade do pregador. A gente estava falando nas outras aulas sobre a Bíblia, falando sobre inspiração, como que a inspiração aconteceu. Não foi simplesmente ditado, embora em alguns momentos possa ter sido parecido com isso, mas o Senhor usou das capacidades dos seus ministros. Então é importante que a gente entenda que a pregação ela é um ato, sim,
que o Senhor age, é um ato do Senhor ali, mas que também tem esse aspecto humano, de se preparar, de ler, de estudar. O Espírito Santo vai estar te guiando nesse processo, enquanto você está aqui fazendo esse curso, está buscando se especializar, está buscando entender como você pode transmitir a mensagem da melhor maneira possível, como você pode aperfeiçoar esses aspectos humanos que fazem diferença para a pregação. Então não é só se esquivar com essa desculpa que parece espiritual, mas que é uma desculpa esfarrapada, de não vou estudar porque o Espírito vai me guiar na hora. A chance de você ir lá e não saber o que falar, ou começar a contar um monte de história, a gente tem esses exemplos, né? A pessoa recebe a oportunidade para pregar, lê mais ou menos alguma coisa ali e começa a contar a história da vida que não tem nada a ver. Porque não se preparou. Porque foi abrir a Bíblia na hora de pregar, não teve um mínimo de preparo, de ler antes, de consultar com calma, de avaliar. Não teve nenhum método, não teve nenhum preparo. E aí isso é muito perigoso, porque essas pessoas, de novo, podem ser pessoas muito bem intencionadas. Só que se elas não estiverem bem preparadas, elas podem cometer uma série de erros que podem ser muito danosos para a igreja. Muito perigosos. A gente vê, né, no nosso contexto, muitas vezes, o quanto que o púlpito, né, o palco, a pregação tem se tornado algo muito banalizado. Não é uma coisa para qualquer um, não é que tem que ser especial essa pessoa, não, mas é que a gente precisa levar a sério, a gente precisa entender a responsabilidade, e a gente por vezes coloca qualquer um para pregar, assim, sem mais nem menos. Não pode ser assim, a gente precisa exigir um certo tipo de preparo, dedicação. Se você quer fazer isso, você precisa se dedicar. Quando a gente fala de outras profissões, né, ou coisas que as pessoas fazem, por exemplo, um médico. Quando você vai no médico, você quer que o médico que vai te atender seja alguém capacitado, alguém que estudou, alguém que está preparado. Imagina se chega qualquer um e fala, não, eu vou fazer aqui a sua cirurgia aqui porque o Espírito vai me guiar. Eu nunca li um livro de medicina, nunca fui numa aula, não fiz nada, mas agora eu vou aqui cuidar de você aqui. Você aceitaria ser cuidado por uma pessoa que chega na hora e fala que, mesmo sem ter estudado, vai fazer a sua cirurgia porque o Espírito guiou? Duvido muito você iria nessa daí. Duvido muito. Da mesma forma, gente, a gente precisa lidar com a pregação. É uma coisa de responsabilidade importante e que, portanto, exige de pessoas bem preparadas e dispostas. Eu não estou falando aqui de gente super inteligente, você precisa ser um gênio. Não, mas alguém disposto a aprender, a se desenvolver nisso e a se dedicar. Esse tipo de ministério exige dedicação. Se você sente que, não é pra mim, não tem como me dedicar o suficiente, então, gente, talvez você entender que talvez esse ministério não seja pra você. Se você não está disposto ao custo que ele tem para dedicar, porque a gente por vezes quer ser pregador porque parece muito, muito glamuroso, né? Ir lá na frente, falar, é uma coisa que, caramba, né? Que glamour. Só que a gente quer esse glamour da pregação sem a cruz. Falando dos pregadores pregados, a gente quer o glamour da pregação, né, o espetáculo, estar na frente dos outros ali falando, sem os bastidores. E os bastidores do pregador são horas de leitura bíblica, de comentário bíblico, de avaliar, de reavaliar, de ouvir pregações de bons pregadores, né? Importante também isso. De por vezes chorar, de por vezes estar ali envolto no texto, etc. É trabalhoso. Por vezes é cansativo, por vezes é você abrir mão de estar num tempo livre, de assistir uma coisa ou outra que você queria. É isso, entendeu? A pregação ela começa muito, muito, muito antes de você subir no palco para pregar. E isso é o que muitas pessoas não entendem. Acham que é só chegar lá, abrir na hora e vamos ver o que vai dar. E a chance de não dar coisa boa é grande, por vezes acontece. A gente está recheado de exemplos, infelizmente, disso. De pessoas que vão falar qualquer besteira e não vão edificar a igreja. Porque a pregação tem muito esse objetivo de edificar a igreja, de trazer a igreja para perto, para ouvir a voz do Senhor. O pregador deve ser a boca do Senhor ali. E para isso ele precisa buscar cada vez mais aperfeiçoar. Então isso é uma coisa muito importante. Se você é um pregador que quer ser guiado pelo Espírito, glória a Deus por isso. E isso vai fazer e vai exigir com que você leia mais, ore mais, passe mais tempo pensando no que você vai falar, no que você vai trazer. E isso não vai prender o espírito, não. Isso vai trazer muito mais liberdade para você fazer algo com respeito, com amor, com dedicação e com o zelo necessário para esse ofício tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Acho que eu vou ficando por aqui nessa primeira aula. Talvez a gente vai trazendo alguns outros pontos aí que ficarem nesse assunto.
É um assunto que rende aí, daria para falar 1 hora a mais, mas eu tô com essa proposta de ser mais breve. Então, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão sobre essa aula, deixe aqui nos comentários que a gente pode continuar um assunto, continuar a conversa. Talvez alguma coisa aqui que eu não tenha falado, ou algum detalhezinho que eu tenha deixado passar. Então me corrija também aí, a gente está aqui para isso também. Outra coisa, outro ponto, antes de eu terminar aqui, uma revelação aqui agora. É importante também que a gente entenda que o pregador, ele deve ser analisado pela comunidade. O pregador, ele é ser humano, ele erra, mesmo você se preparando, né? Talvez acontece você se equivocar. Então, tem muita gente que qualquer coisa que o pregador fala, ela assina embaixo. E não tem que ser assim. Por isso que é importante que a gente tenha uma igreja bem pautada na Escritura e com bom relacionamento com a Bíblia, para ter a capacidade de, quando o pastor der uma escorregada, ela falar: opa, pastor, amo você, coisa boa, mas aqui você patinou, aqui você errou, na minha visão. Aqui eu acho que você, né, tem que estar analisando, ser como os bereanos, né? Paulo estava pregando o evangelho e eles estavam analisando o que Paulo estava falando, para ver se estava de acordo com a Escritura. Então, esse papel da igreja também, de refletir, de ver a pregação, não só como, tudo que ele falar ali, assina embaixo. Você até pode assinar embaixo, mas depois de ter analisado, cuidadosamente refletido. Isso é muito importante. Eu não sei se eu falei isso aqui já nas aulas sobre a Bíblia, mas a gente crê num Deus que se revelou por meio de um livro, e um Deus que se revela por meio de um relacionamento e que deseja com que a gente reflita, com que a gente pense. Ele poderia simplesmente chegar e, um estalo místico, uma coisa assim na gente, a gente sabe de tudo. A gente está pronto, a gente compreende tudo, não precisa estudar, não precisa ouvir ninguém falar nada, a gente já sabe. Não, o Senhor preferiu fazer isso de uma forma gradativa, preferiu se revelar aos poucos, digamos assim, para a gente, através da gente ler, refletir, ouvir nossos irmãos. Então, envolve isso. Não é só ouvir e não refletir. É para que a gente reflita, para que a gente pense. O exercício de ouvir uma pregação não deve ser, embora eu sei que a gente por vezes comete esse erro de uma forma muito, de ouvir a pregação de uma forma muito passiva, tipo assim, sem ir pensando e mastigando. Sabe, quando você come uma coisa muito apressado, você só está nem sentindo sabor. A pregação é algo que a gente deveria ouvir mastigando, sabe, pensando, refletindo, aos poucos ali, analisando. Deve ser algo que deve tocar durante a semana, a gente também refletindo sobre aquilo. E para que a pregação também tenha esse efeito na comunidade, é importante o preparo do pregador. Porque um pregador bem preparado, ele vai conseguir desenvolver mais facilmente um sermão que produza esse tipo de efeito, que contribua para que a comunidade, para que haja clareza, para que a comunidade entenda, para que a comunidade possa ir mastigando devidamente esse conteúdo e ser edificada. Então, entre essas duas camadas, a igreja precisa estar disposta a ouvir a palavra de uma forma ativa, e não só passiva, e não só parada, mas pensando, refletindo, analisando, mastigando, e o pregador, claro, precisa se preparar para trazer uma mensagem que possa ser possível isso. Porque se a gente traz uma mensagem toda embolada, sem nexo, eu cometi, até trazendo aqui o testemunho aqui, e no início é normal por vezes que aconteça isso, né? Ser nervoso. E eu tenho uma dificuldade por vezes, que eu até falei aqui, eu vejo muitas dessas ligações. Os textos eles estão interligados, os assuntos. Então, eu por vezes tenho dificuldade de começar no assunto e ir até o final nele. Eu vou abrindo parênteses, vou entrando em outras linhas, ali em outros pontos que dá para entrar, e quando eu vejo, eu falei sobre tanta coisa, que tipo assim, beleza, até poderia ser algo certo, mas foi tanto conteúdo de uma vez só, que as pessoas podem não ter entendido coisa nenhuma. Então, na ânsia de falar sobre tudo, a gente acaba não falando direito sobre nada. Outro cuidado que a gente precisa ter também. E quando a gente começa a se organizar melhor, tipo, esse sermão é sobre esse texto, começa aqui, vai aqui e termina aqui. Beleza, então eu tenho mais clareza, começo, meio e fim, para guiar a comunidade. A gente precisa entender que a gente está falando com pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes idades. Alguns vão entender de uma forma, outros vão entender de outra. A gente precisa entender também, enquanto pregadores, para quem nós estamos falando.
Isso faz muita diferença, né? E aí a gente vai, com uma forma mais organizada, conseguindo desenvolver o sermão para que as pessoas entendam ele. Para que tenha uma linha de raciocínio que faça sentido. Porque senão a gente vai só falar um monte de coisa, pode até ser que no final as pessoas olhem e falem, parece inteligente o cara, falou um monte de coisa. Mas no fim das contas a pessoa não entendeu nada. Então não adiantou nada, né? Foi só uma palestra, foi só uma... Então isso é uma parada que aconteceu comigo e que talvez ainda precise até aperfeiçoar algumas vezes. E esse processo de organizar ajuda nisso também. Você anotar, se organizar bonitinho para que seja mais claro, mais conciso, mais direto. E é claro, pode acontecer em momentos específicos de haver um improviso. Quando você faz o esboço do sermão, não significa que você vai ficar totalmente preso. Não, aquilo ali te dá uma liberdade de você ter uma sequência bacana para seguir. Mas é claro que, eventualmente, algum improviso, alguma coisa na hora acaba surgindo, né? Não, acontece, tudo bem. Mas também esse improviso, essa coisa pode ser guiada de uma forma que faz sentido com a linha que está sendo seguida. Não é uma coisa tão desconexa. Senão você fica realmente solto. E aí a chance de ir para caminhos que não vão levar em nada é grande. Então é isso, meus amigos. Pra vocês verem como que eu sou meio assim, essa aula já deveria ter terminado há uns 5 minutos atrás e eu ainda estou aqui falando com vocês. Então, isso também é uma parada, né? A gente vai falar muita coisa aqui também sobre isso. Até porque tem na pregação esses dois elementos. Você tem a parte de pensar o conteúdo, que a gente vai falar muito disso aqui também. Essa parte de como projetar e pensar no conteúdo do que a gente vai falar. E tem a outra parte, que é como falar essas coisas, que também é muito importante. Porque a gente tem muita gente que tem um ótimo conteúdo, a pessoa é muito estudada, a pessoa sabe o que está falando, mas não sabe falar. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que é muito inteligente, sabe muito sobre as coisas, mas na hora de expor, ela não consegue expor direito. Ela não sabe muito bem como falar, ou ela traz uma mensagem que fica meio enfadonha, ou fica meio chata mesmo, né? Ou difícil de entender. Ou tem muito dessas paradas aqui no Brasil, isso tem demais também. É que eu não entendo esses pregadores que mudam a voz pra pregar, né? Tem que parecer que tem poder, não sei, tipo assim. E por vezes a pessoa não entende nada, que é essa lógica do espetáculo, do show, né? O cara vai lá, faz todo o show e você no final das contas não entendeu nada. Não serviu de nada. Então não precisa, gente, não precisa mudar a voz pra pregar, vai tranquilo. Também não é legal, né? Tem esses exemplos, né, dos pregadores que gritam no microfone, que é uma coisa louca, que você não entende nada. Já aconteceu várias vezes de ouvir assim, gente pregando, né? Cara, 40 minutos gritando no microfone, berrando, e no final você não entendeu nada do que o cara estava falando, porque você estava berrando. E tem exemplos também de pregadores que são muito lentos também, digamos assim, né? Que falam muito baixo, vai naquele ritmo também que você quase dorme. Também não é tão legal. O ideal é você saber modular. Então tem momentos de você falar mais tranquilo, tem momento de você dar uma ênfase em alguma coisa, aí você talvez... Não precisa gritar também, né? Porque ninguém tem ouvido de... Não precisa gritar com ninguém, mas assim, de aumentar um pouco mais a voz, dar mais intensidade, né? Tem os momentos, então é importante. A gente vai falar um pouco sobre isso também mais à frente, mas é legal a gente fazer essa divisão. Você tem a parte de cuidar do conteúdo, então o que eu vou falar? O que eu vou pregar? Né? Qual é o conteúdo? E a parte do como, tá? Como eu vou comunicar isso da melhor forma possível? Como eu vou modular a minha voz? Como eu vou pensar e como eu vou trazer isso para ser mais fácil as pessoas entenderem, para não ser uma parada que seja só espetáculo, que muita gente cai nisso, de achar que o meu sermão foi bom porque as pessoas choraram, foi bom porque as pessoas deram glória a Deus muito alto, foi bom porque as pessoas saíram sacudindo, levantando as cadeiras. Cara, não necessariamente. Porque a gente precisa entender isso, a gente não está ali simplesmente para gerar emoção na hora. Porque isso é fácil, isso qualquer show de qualquer coisa pode fazer, isso um coach qualquer pode fazer. Isso você não precisa ser pregador para fazer isso, para animar a plateia, para gerar emoção. A gente não pode ficar preso a isso, porque as emoções elas enganam. A gente precisa entender que as coisas são mais profundas do que isso. Os frutos da pregação eles vão para além das emoções das pessoas na hora. Então pode ter dia que você pregou e acabou o culto, parece que foi tudo normal, assim, não teve ninguém chorando, cheio de coisa. E pode ter sido uma das melhores pregações que você fez. Porque as pessoas podem ter sido ali impactadas de uma forma que você nem notou, nem percebeu. Porque essa é a parada.
o pregador, ele sofre por vezes um pouco com isso, porque o fruto da nossa pregação, por vezes a gente não vai ver tão bem assim. Porque o fruto da nossa pregação, a nossa pregação ter dado certo, não é necessariamente as pessoas terminarem o culto toda enfurecidas, né, e emocionadas. Isso é legal por vezes, faz parte. Mas é por vezes quando durante a semana essa mensagem tocou tão profundamente o coração das pessoas, que fez elas pensarem, fez elas refletirem, fez elas mudarem alguma coisa que precisava ser mudada. Isso é muito importante, muito bom. É isso que a gente quer. Mudanças mais duradouras, não só momentos emocionantes, que são legais por vezes, que não necessariamente são ruins. Mas isso é pouco, entendeu? Então não fica preso só nisso. Ah, tem que gerar emoção, tem que fazer as pessoas chorarem, tem que fazer as pessoas gritarem, se emocionarem. Não necessariamente, cara. Você precisa fazer as pessoas olharem para Cristo. E talvez olhando para Cristo, aconteça algumas emoções, coisas assim, tudo bem. O Senhor age por meio das emoções. Mas não se prenda só a isso. Pra gente não criar só uma multidão emocionada, que tem pouco relacionamento com Deus, que tem pouco entendimento de quem Deus é. Só tá emocionado, só tá feliz ali como qualquer um estaria em qualquer outro lugar. Num show de rock qualquer, num espetáculo de circo, entende? Então, cuidado para você não virar um bobo da corte. Seja um pregador, um ministro do evangelho, da mensagem do Senhor. E é para isso que a gente está aqui nesse curso, para que a gente possa ser pessoas capacitadas para seguir nesse ministério tão importante que é a pregação do evangelho. Tudo bem? A gente fica por aqui e eu vejo você na próxima aula.